Deus faz. Bom, estamos na série de Gálatas, e hoje Gálatas, capítulo 5. Vocês... Olha só, que mancada. Mas voltando aqui, estamos na série de Gálatas, e a nossa primeira mensagem, nós falamos, sobre a porta giratória, ali em Gálatas 2. E sobre a questão de ora estar de um lado, ora estar de outro. Depois, na sequência, nós falamos sobre, além das obras, o caminho para a verdadeira justiça. Paulo, ali no capítulo 3, estava meio doido, meio furioso com os caras, e chegou e desceu o sarrafo na galera. O negócio foi tenso. Semana passada, capítulo 4, entendeu o que é que eu desenho? Então, Paulo ali, ele está jogando a real novamente com os cristãos de Gálatas, e ele está apertando o cerco. E no capítulo 5, assim como toda essa carta, não pode ser diferente. Ou é 8 ou 80. Paulo, ele começa a fazer um jogo ali de dualidades com os cristãos em Gálatas, para que eles pudessem entender de fato algumas coisas. A carta de Gálatas, como já falamos, ela é uma carta que ela vem para combater os judaizantes, que eram pessoas que diziam que, mesmo sendo cristãos, você precisa guardar algumas coisas do judaísmo. Então, a carta ela vem com um sentimento de urgência, de espanto e de fúria de Paulo. Essa é a tônica da mensagem. Mas, ao mesmo tempo, ele promove o evangelho de forma simples. É a carta que mais defende a liberdade cristã. Mas, o que seria liberdade cristã? O que seria liberdade para mim e para você? Será que a liberdade é poder fazer o que quer? Será que a liberdade então, enfim, exercer o livre-arbítrio? Será que é a possibilidade de adorar a Deus? Nós vamos entender um pouco melhor sobre o que é essa liberdade. E o que é interessante é que talvez o que mais seja conhecido esse capítulo 5 de Gálatas é o fruto do Espírito, porque lá no final do capítulo ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E aí, mas o que é esse fruto do Espírito? Assim como nós acabamos de ouvir aqui, fruto do Espírito é um testemunho de uma vida transformada? Testemunho, fruto do Espírito, são pessoas que são convertidas. O que é o fruto do Espírito? É maravilhoso a gente poder ver o que Deus faz na vida de uma pessoa. É maravilhoso poder ouvir um testemunho como esse. E aí nós vamos entender o que é o fruto e o que um testemunho como esse tem relação. Em primeiro lugar, Paulo ele começa fazendo uma dicotomia ali, e ele coloca a escravidão de um lado e a liberdade do outro. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Para o pessoal visitante aí, eu só queria dizer uma coisa. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Isso aí, no Rio Grande do Sul eu sou Grêmio. O maior do Sul. É que esses dias teve uns irmãos aqui que eles eram do Rio de Janeiro. E no Rio eu sou Vasco. E eles estavam com a camisa do Vasco. Mas eu sou gremista, de coração. Todo mundo abriu? Gálatas 5, 1. Agora vocês podem olhar aqui para a TV que eu trouxe aqui na projeção. Não, é que eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Eu quero que vocês acompanhem. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem ver aí. Entendeu? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, nós estamos diante da Tua presença que é real e verdadeira. Tua presença que nos constrange, Tua presença que nos traz até aqui. Deus, e diante da Tua palavra agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para dizer a nós essa manhã. Deus, que nós possamos colocar a nossa vida em conformidade com a Tua palavra. Não por palavras, mas por ações, por transformação da nossa mente e coração. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está falando aqui, olha, foi para a liberdade de Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí agora, eu e você devemos permanecer firmes. E não nos podemos submeter novamente ao jugo de escravidão. Muito bem, por muitos anos eu fiquei pensando, que raios é esse negócio de jugo? Porque Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas que raio de jugo é isso? Jugo é isso aqui. É esse equipamento que vai no lombo do boi. Então, se ele andar descompassado, vai acabar machucando o outro animal. Os dois precisam andar juntos. O que acontece? O que Jesus está falando, olha, o meu jugo, ele é suave, então ele não vai pesar, não vai dificultar a sua caminhada. É suave e é leve. Você pode suportar o meu jugo. Porque assim como nós vemos nas outras semanas em Gálatas, ele fez tudo. Ele carrega todo o peso. Por isso que o jugo dele é suave e é leve. Mas aí o que acontece? Paulo está falando aqui para os caras, olha, vocês querem colocar novamente o jugo da escravidão? Vocês querem novamente voltar a ser escravos? Fomos libertos para então sermos livres. E não voltarmos ao sistema que nos escravizava. Pensa, a lei, viver à base da lei é viver escravidão. E nunca chega ao fim. Você nunca vai cumprir a lei de uma forma completa. Foi isso que nós falamos já. Cristo é aquele que cumpriu. E hoje Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo, aquele que cumpriu a lei. E aí, assim como viver à base da lei, você nunca vai conseguir cumpri-la completamente, assim é o trabalho escravo. O escravo, ele não tem vontade, o trabalho dele nunca termina. Sábado à noite, geralmente, a gente sai para comer uma pizza, um lanche, alguma coisa. Ontem eu fui assaltado no McDonald's. Coisa de louco. Um lanchinho sem graça, mequetrefe, R$40. Eu falei, você tá maluco? É um assalto. Mas imagina se você fosse um escravo. Deu sábado à tardezinha, o sol se pôs, você fala assim, poxa, trabalhei a semana inteira. Vou conseguir colocar os pés para cima. E aí vem o seu senhor e fala assim, não, partiu cozinha fazer um Mac para mim. Um Mac do senhorio. Imagina. Ou então, não, você vai me carregar. Lembra que no Egito tinha aqueles escravos que carregavam tinha aquele equipamento, sabe? Que os caras entravam e aí os escravos carregavam no ombro. Então, não? Que nem eu moro no Monte Castelo. Não, ó, o negócio é o seguinte, eu quero ir lá no McDonald's do Bosque dos Ipês. É mais fácil ir pro Japão ver os ancestrais da Renata do que pro Bosque dos Ipês. Mas vamos lá.
Imagina você, escravo, tendo que fazer esse percurso com alguém no lombo. Ou seja, o trabalho da escravidão, ele não tem fim. Ele não tem vontade. Não tem como você falar assim, não, me demite. Não tem como. Não tem nem aviso prévio. Você nunca vai ser. Anos atrás foi assinada no Brasil a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, melhor dizendo, que dava liberdade aos filhos. Mas os pais continuavam escravos até o fim da vida. Então, Paulo está falando, é isso que vocês querem? É isso? É voltar para a escravidão? Cinco, 2-4. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. É até aqui, por enquanto. A circuncisão era um pretexto. A circuncisão como pretexto para a salvação, ela é escravidão. Eles estavam falando, olha, você precisa se circuncidar. Porque isso era aquilo que identificava alguém do povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o batismo. Então, voltar à circuncisão é voltar à escravidão, é voltar à lei. Qualquer obra que o homem tente realizar por si só para ser salvo é escravidão. Se eu e você acharmos que nós precisamos de algo além de Cristo para ser salvo, nós estamos vivendo escravidão. Eu preciso dizer bastante para você o que é escravidão, para que você possa entender o que não é liberdade. Em Romanos 3:10-12 diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, estão juntamente inúteis. Inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A lei promove méritos, e os únicos méritos que nós temos e que nós podemos nos gloriar é nos méritos de Cristo. A lei produz os méritos, e esses méritos estão em Cristo, não em nós. Porque não há nenhum justo sequer. Versículos 5 e 6. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui a coisa começa a mudar. Mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Que em Cristo, nada mais dessas coisas tem efeito, mas a fé que atua pelo amor. Então, se Cristo é a liberdade, eu lembro muito bem, quando eu era adolescente, que diversas vezes teve aquele papo na igreja. Pode namorar ou não pode? Pode beijar antes de casar ou não pode? Pode fazer nheque-nheque, chique-chique, balancê antes de casar ou não pode? E era sempre esse negócio, pode ou não pode, pode ou não pode. E aí um dia um pastor chegou assim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, se você andar na risca do precipício, ela é perigosa. É mais fácil você cair se você estiver na risca do precipício, ou seja, eu não posso fazer isso. Para você fazer e cair é muito mais fácil. Então, você não precisa viver uma vida de não pode. Você pode viver uma vida de podes. Você não precisa andar na beira. Você pode andar distante.
A liberdade que Cristo nos dá é de poder adorá-lo, é de poder servi-lo, é de poder fazer tantas coisas. A gente não precisa se prender no que pode ou no que não pode. A grande questão está em como eu adoro a Deus, como eu glorifico a Deus a partir disso que eu estou fazendo. Ah, cristão, eu lembro dessa discussão também, isso é muito anos 90, 2000. Cristão pode beber ou não pode? E fica aquela, pode ou não pode? Que forma eu glorifico a Deus? É assim. Se resume muito mais fácil. Eu não preciso fazer tal coisa, porque Cristo me satisfaz. Em Cristo eu sei que eu posso tal coisa. Eu posso descansar. E aqui ele fala sobre a fé. Hebreus 11:1 dá uma definição de fé bem interessante. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé não é simplesmente um pensamento positivo. Eu tenho fé que o Grêmio vai ser campeão do Brasileiro esse ano. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Eu tenho fé que o São Paulo, eu sou São Paulino. Eu tenho fé que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez esse ano. Não é fé. É pensamento positivo. Para quem aí tem um tempo mais aí de carreira e de vida, provavelmente deve ter assistido o filme do Indiana Jones. E chega uma determinada cena que ele precisa atravessar um desfiladeiro e ele não consegue ver nada além do seu pé. Então ele coloca simplesmente o pé e lá tem uma passarela e ele consegue atravessar esse desfiladeiro. Alguém já assistiu esse filme? Sabe dessa cena que eu estou falando? Isso. Todo mundo que tem fio branco lembra. O que acontece? Muitas vezes eu já vi pessoas falando assim, fé é você colocar o pé que Deus vai colocar o chão. É exatamente o evangelho do Indiana Jones. Foi de lá que eles tiraram. Muita gente fala que fé é algo cego, é um salto no escuro, é colocar o pé sem ver. Não, fé não é isso. Nós acabamos de ler, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Fé tem objeto. Ela é firmada na palavra de Deus. Deus diz, eu creio, porque eu tenho fé. A minha fé está na certeza daquilo que Deus disse em sua palavra. Fé é uma produção totalmente de Deus. Fé é a certeza de Deus, porque se não for, você tem fé em qualquer outra coisa. Ou você acredita em qualquer outra coisa. Mas fé é a produção de Deus para mim e para a sua vida. Por isso que sim, a fé que atua pelo amor, o amor de Cristo por nós. Mas Paulo ele não para por aí. E aí ele entra no versículo 16 e 17. Esse eu não peguei aqui, eu não coloquei aqui no slide, esqueci. Então você vai ter que ler aí. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja, o termo andar indica uma ação contínua, um estilo de vida habitual. Assim como o progresso de submeter-se ao controle de Cristo, ou seja, portar-se e conduzir-se. Os desejos da carne são basicamente a nossa humanidade
não redimida que está sujeito ao pecado. Então, está acontecendo uma batalha. A carne e o espírito estão duelando. Os desejos carnais estão ali e o fruto do Espírito, o Espírito Santo está do outro lado. E é mais ou menos como naquela batalha que a gente já conhece dos dois cães assim que ficam. E aí, quem que você vai alimentar? Muitas referências dos anos 90 e 2000 aqui hoje. Enfim. Quem que você vai alimentar? O cachorro da carne ou o cachorro do Espírito? Usava-se bastante isso antigamente. Não sei se eu estou falando de algo que é comum para vocês. Então, dentro de nós, como cristãos, nós temos essa dualidade e teremos essa batalha até o fim de nossas vidas. Então, nós precisamos viver pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne. E esse satisfazer é viver. Sabe aquela frase? Pecado no crente é um acidente. Muito irmãzinha do coque essa. Porque é diferente você ter um deslize e tropeçar do que você se esbaldar. É diferente você estar andando na rua, deu uma tropicada ali, e você sair catando o cavaco e depois levantar como se nada tivesse acontecendo. Outra coisa, ontem eu fui lá no bosque dos ipês. Outra coisa é você ir lá no bosque dos ipês, onde tem o escorregador, e descer aquele escorregador lá. Você está se deleitando, você está tendo um prazer naquilo lá. Uma coisa é você descer no escorregador do pecado, e outra coisa é você simplesmente tropeçar no pecado. São coisas diferentes. Continua no texto, 19 até o 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto como já adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos lá. Obras da carne. Prostituição, lascívia. Prostituição, pornografia e toda atividade sexual ilícita nós podemos colocar aqui. Lascívia relacionada a qualquer comportamento com falta de moderação, excesso sexual. Isso são obras da carne que estão diretamente relacionadas intimamente com você. E aí tem glutonaria. Ao contrário do que você pode imaginar e do que foi dito ao longo, pelo menos da minha vida, glutonaria não tem nada a ver com gula, tá? Glutonaria é o ato do glutão, que é uma pessoa que age com voracidade e avidez. Fato é que os glutões, eles devoravam e acabavam com banquetes. Por isso que glutonaria se liga muito com gula. Mas uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Mas veja, as obras da carne estão envolvidas em todas as áreas da nossa vida. Área sexual, área de vícios, área dos relacionamentos. E sabe o que é o problema? Quando nós estamos vivendo as obras da carne, a gente começa a se aprofundar cada vez mais. Porque as obras da carne, elas não saciam. Elas dão vontade de ir mais fundo. E mais fundo. E mais fundo. E cada vez que a gente vai tendo essa execução, esse tipo de coisa, parece que nunca está bom e precisa ir um pouco mais. Eu preciso ir mais longe. Eu preciso me saciar. Toda vez que eu executo uma obra da carne, libera hormônio, dopamina e, enfim, tantas minas que tem por aí, que são os nomes dos hormônios, e vai liberando, e eu preciso de mais, e preciso de mais, e preciso ir. Sabe aquela história da rana chaleira, que se você colocar ela com água quente, ela pula?
Mas se você deixar ela numa água morna e for esquentando, ela vai acabar sendo assada lá dentro, em banho-maria. É exatamente isso. É exatamente a mesma ideia. E aí, as obras da carne, ela vai acontecendo alguma coisa com você? E Stephanie, vem cá, preciso de você agora. Você está lá de boa e você começou a executar uma obra da carne. E aí, quando você menos espera, acontece alguma coisa. Por favor. É aquilo lá. Só uma só. Você começou a executar a obra da carne. E aí, você está preso. De alguma forma. Você já não está tão livre. Mas olha, eu só cometi um pouquinho. Foi só uma facção, foi só uma dissensão, foi só uma olhadinha no site, foi só um negocinho aqui. Afinal de contas, todo mundo faz. E no dia seguinte, o que acontece? E agora? Acho que não ficou tão legal essa forma aqui. Mas isso aqui são as obras da carne. Ela vai indo, vai te prendendo. E como é que você sai depois disso? Já é. Então, as obras da carne, além delas serem insaciáveis, você depois não consegue sair delas por livre e espontânea vontade. Você está preso, escravo. Lembra que nós estávamos falando no começo? Você está escravo dos desejos. Você está escravo do que as obras da carne faz. Agora pode me soltar, faz favor. Não, o pior foi quando ela estava treinando isso. Nossa, ela me prendia aqui atrás, assim, ó, me jogou no chão, mó rolê, cara. Você tá maluco. Então as obras da carne, ela vai fazer isso com a gente. Mas aí, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, não são os frutos, é um fruto apenas. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor. O verdadeiro amor é o amor que vem de Cristo. É o amor que vem de Deus. Paz é só Ele que pode dar. Ele é o Deus da paz. A alegria é aquela que vem de Cristo. Tanto é que Neemias fala que a alegria do Senhor, a alegria dele é a nossa força. A alegria é algo genuíno de Deus. Felicidade, ela é passageira. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. Mas a alegria, ela é contínua, mesmo no dia que você estiver triste. Longanimidade, benignidade e bondade. Atributos do fruto relacionado às pessoas. Os 3 primeiros relacionados a Deus. Esses 3 relacionados às pessoas. Longanimidade, paciência, está relacionada à habilidade de suportar injustiças colocadas pelos outros.
benignidade, terna preocupação pelos outros e a disposição de aceitar situações dolorosas. Bondade, excelência moral e espiritual manifestada. E os últimos 3, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Atributos do fruto relacionado à sua vida pessoal. Lealdade e confiabilidade. Uma coisa que o pastor César ele disse para a gente, para mim, pastor Cláudio, isso eu lembro muito bem, ele já repetiu algumas vezes para mim. Desde que a gente começou a igreja foi: eu prefiro lealdade que capacidade. A fidelidade está justamente aí. É a lealdade de ser um ao outro. De ser a gente está caminhando junto. Essa semana eu mandei mensagem para ele num dia cedo. E falei assim: preciso conversar com você. Ele vem. A hora que ele falou: e aí, o que foi que aconteceu? Eu na primeira frase já comecei a chorar. Ele falou assim: cara, eu estava chorando ontem. E você já me veio chorar aqui. Eu falei: segura. E aí, umas 3 horas a gente passou junto. Choramos, sorrimos e graças a Deus, Deus operou a cura. Eu saí de casa e eu falei para a Stephanie na hora do almoço assim, eu falei: eu nunca tomei tanta lapada certa num dia só. Cara, foi uma atrás da outra. Sabe, você acertou todas. Todas. Tudo que ele falava, você falava: é verdade. Por quê? Isso é uma relação de lealdade, de fidelidade. Imagina se eu chegar para a Stephanie e falar assim: olha, Stephanie, o negócio é o seguinte, eu sou fiel a você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã e à noite. À tarde, eu só quero o sábado à tarde para eu poder fazer o que eu quiser. Eu sou fiel? Não. Não, eu só preciso de um períodozinho no meio do sábado à tarde para eu ser infiel. Vai ter adiantado eu ter sido fiel todos os outros horários da semana? Não. A fidelidade, ela é total, completa. Mansidão poderia ser traduzido como brandura, mas é uma atitude humilde e bondosa e pacientemente submissa em toda ofensa. Ao mesmo tempo, sem desejar vingar-se ou dar o troco. Nessa semana que eu estava muito atribulado, confesso que o que eu mais desejava era dar o troco na situação que eu estava vivendo. Eu vou dar o troco de alguma forma e fiquei pensando. E uma mente que pensa essas coisas é a pior coisa que tem. Porque você pensa cada atrocidade. Ah, eu vou devolver. Ah, eu vou fazer tal coisa. E aí, enquanto eu conversava com o pastor César, algumas coisas me vieram à mente, o Espírito Santo falou comigo. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei exatamente disso e falei: ok, não vou fazer. Embora o desejo seja de revidar, eu falei: eu não vou fazer. E eu marquei numa agenda minha e falei assim que eu estiver, que eu conseguir, eu vou falar com essa pessoa. E vou falar que perdoo ela pelo que ela fez. E que eu estou orando para que ela possa se arrepender daquilo que ela tem feito. Isso é mansidão. E o domínio próprio diz respeito a refrear as suas paixões e desejos. O problema é que quando nós estamos
agindo nas obras da carne, a gente está se acostumando, está se envolvendo. E aí a questão do domínio próprio, ela vem justamente no inverso. E Romanos capítulo 12 diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quando a gente começa a acostumar com o pecado, quando a gente começa a acostumar com as obras da carne, a gente começa a achar que isso tudo é normal, a gente passa a dessensibilizar com o Espírito Santo. E o domínio próprio vai embora. A mansidão, a fidelidade, benignidade, bondade, longanimidade, amor, paz, alegria, vai tudo embora. Contra essas coisas, não há lei. Contra essas, não há lei. Quando o cristão anda pelo Espírito e manifesta o seu fruto, ele não precisa de uma lei exterior. Ele não precisa de um conjunto de regras. Quando um cristão ele anda pelo Espírito, ele vive pelo Espírito, ele manifesta o seu fruto. E as suas atitudes e o seu comportamento agrada a Deus, agrada as pessoas, agrada a si. Em nenhum lugar do mundo vai ter alguém falando algo contra isso aqui. Ou nós decidimos hoje ficarmos presos pelas obras da carne, ou vivermos o fruto do Espírito. Não existe meio termo. Ou é 8, ou é 80. Não tem como viver lá, não tem como viver cá. Não tem como colocar o pé em dois barcos. Cristo é o centro de tudo. Somos livres por causa de Cristo e para Cristo. A nossa missão é demonstrar, é manifestar o fruto do Espírito. 5:24 e 25 diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Charles Spurgeon, um pregador do século passado, disse assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Eu e você, todos nós somos missionários. Uns têm missionário para ser transculturais, como o irmão falou. Se você não tem um chamado para ser transcultural, você tem um chamado para ser missionário aonde você está. Você tem que manifestar o fruto do Espírito aonde você está. Seja no domingo, seja na segunda, na terça, na sexta, no sábado, seja o dia que for. Eu e você, nós temos que manifestar o fruto do Espírito. Gostaria de convidar você nesse momento a se colocar em pé. Feche seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, e de acordo com aquilo que nós vimos em Gálatas 5, sobre as maravilhas que é poder viver a liberdade do Senhor, viver a liberdade de Cristo conquistada por nós na cruz. Deus, que nós possamos realmente viver essa liberdade e não tentar viver pelos nossos próprios méritos e nos escravizarmos. Deus nos ensina a cada dia, Pai, vivermos o fruto do Espírito. E não satisfazer as obras da carne, não satisfazer os desejos da carne. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude. Porque ainda nós somos pecadores, nós somos falhos. Deus, mas renova a nossa mente todos os dias, de acordo com a Tua palavra. Renova a nossa mente, renova o nosso coração. Senhor, gera em nós o real desejo de buscar ao Senhor e manifestar o seu fruto.
Deus, e essa semana que nós temos pela frente, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos lembre daquilo que nós precisamos fazer, nos lembre da Sua Escritura, da Tua Palavra, e que nós possamos colocar a nossa vida a cada dia mais em conformidade com a Tua Palavra. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Estenda sua mão como quem quer receber. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja agora e com todo o povo de Deus. Amém. Deus abençoe. Um ótimo domingo.